Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, em Mateus 5, no Sermão do Monte, versos de 43 a 48, Jesus nos dá uma ordem: ame os seus inimigos. O texto é em Mateus capítulo 5, o verso de 43 a 48, dentro dessa parte tão expressiva da Bíblia, o Sermão do Monte, que é a doutrina do Senhor Jesus. Ela diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial. Jesus está falando com seus discípulos e no verso 43 ele diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito. Quando Jesus usa essa expressão aqui no capítulo 5 de Mateus, ele está dizendo, olha, esse é o mandamento da lei, esse é o mandamento dos judeus. E aí ele diz, vocês então ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas é interessante você notar que na lei não existe nenhum mandamento que mandava alguém odiar o seu inimigo. Porque o inimigo de um judeu não era outro judeu. O inimigo de um judeu não era o seu vizinho. O inimigo do judeu do Velho Testamento eram as nações que tentavam invadir e que tentavam dominar. Por exemplo, quando você lê o livro do profeta Jonas, Deus manda que Jonas vá a Nínive, que é a capital do Império Sírio, e Jonas foge para Nínive. Por quê? Porque os ninivitas, os assírios, eles viviam falando em invadir Israel. E quando invadiam uma nação, eles matavam o rei e a sua descendência, o sacerdote e a sua descendência. E Jonas era descendente era filho do sacerdote Amitai. Por isso, ele não queria ir. Mas não havia essa inimizade pessoal. E Jesus aqui está dizendo, olha, vocês ouviram o que foi dito. Aí Jesus dá o mandamento dele, mas eu lhes digo. Ou seja, a lei diz assim, mas eu vou acrescentar a lei. E ele diz, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Esse é o mandamento de Jesus. O mandamento de Jesus é assim. O cristão, o seguidor de Jesus, ele não tem o direito de odiar ninguém. Aliás, ele não pode odiar ninguém. O que ele tem que fazer é amar os seus inimigos. E ele tem que orar por aqueles que os perseguem. Um ex-presidente americano, John Kennedy, ele disse o seguinte, a única forma de você acabar com seus inimigos é torná-los seus amigos. E é isso que Jesus está nos dizendo. Ou seja, não tenha inimigos, tenha amigos, faça amigos. Aquelas pessoas que têm raiva de você, ore por elas. Aqueles que te odeiam, não odeie eles também, mas ame essas pessoas. E por que devemos fazer isso? Jesus deixa muito claro que todos nós fomos criados por Deus e todos nós somos abençoados pela graça comum de Deus. O que é a graça comum de Deus? A graça comum de Deus é o sol, é a chuva, é o ar. Isso Deus dá a todos. São as estações. As estações do ano não são dadas só para aqueles que seguem Jesus. A chuva não cai só na lavoura da pessoa boa. O sol não nasce só sobre aqueles que são gente boa. Ele nasce sobre bons e maus. Isso é graça comum. E Jesus está dizendo, olha, mesmo as pessoas más, que você considera que são seus inimigos, eles são abençoados pela graça comum de Deus, porque eles são seres humanos. E mais, Jesus ainda complica, né? Ele diz que quem ama só os seus, o que está fazendo demais? Não, eu amo muito a minha família. Eu amo a minha família. Não, espera aí. Isso não é amor. Você tem que amar as pessoas, você tem que amar a sua cidade, você tem que amar as pessoas com as quais você convive. Essas você deve amar. Também a sua família, mas não só a sua família, porque senão isso é egoísmo. Isso é uma vida centrada unicamente em você.
E Jesus termina o texto dizendo o seguinte, muito claro, ele nos deixa no verso 48. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. A ordem é, sejam perfeitos. Sejam como Jesus, sejam como Deus. Ser cristão é buscar esse padrão. Ser cristão é ter em mente querer ser igual ao Senhor Jesus. Nada menos do que isso. E é isso que nós devemos buscar. Quando nós fizermos isso, nós seremos perfeitos, como perfeito é o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, fique em paz. Amanhã Renato estará com você e eu volto na sexta-feira, se Deus quiser. Até lá, um abraço, fique em paz.